Bom dia, gente. Bom dia. E chegamos aqui mais um dia. Chegamos na sexta-feira santa, mais um dia que a gente junto de manhã nesse devocional, nesse propósito, né? E então chegamos nesse fatídico dia para falar mais um pouquinho de como foi a semana de Jesus, né? Vamos orar para pedir que Deus possa mais uma vez estar conosco nessas reflexões de hoje, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos felizes por ter acordado mais um dia, de ter a oportunidade de estar aqui refletindo a Tua Palavra. Pedimos a presença do Espírito Santo mais uma vez para estar nos orientando, falando aos nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Então, chegamos aqui, né? Desde domingo viemos analisando todos os passos de Jesus até esse dia, desde a entrada dele em Jerusalém, quando ele esteve ali no templo, revoltado com o que as pessoas estavam fazendo ali, vendendo, virou comércio. Mais uma vez o ser humano aproveitando, né, da situação para ganhar proveito. E ele passou por tanto, foi uma semana muito agitada. E a todo momento ele se mostrava, ele estava angustiado, né, porque sabia o que ia acontecer, mas a todo momento ele se mostrava também em colocar essa angústia de lado e pensar nos outros, né, igual é muito bonito ver que Jesus pensou como seus discípulos ficariam, a despedida. Ele tirou um tempo para estar ali ceando com eles, né? Então, chegamos nesse dia, né? Você já deve ter ouvido falar várias vezes de como foi esse dia, que foi um dia de tensão, de angústia e de dor, né? E Jesus passou por muitas coisas, foi muito dolorido, ele foi castigado, ele foi açoitado, e a morte que ele teve, né, que é a morte de cruz, ela era a pior, ela era a mais cruel que existia naquela época, né? Então, eu quero aqui você ver muitas pregações, ver muitas reflexões de como foi essa trajetória de Jesus, a crucificação, o que ele sentiu, o que ele passou. E eu queria hoje trazer uns outros pontos que me chamam muito a atenção nesse dia, sabe? Você consegue ler nos evangelhos sobre esse dia, sobre os detalhes, né? Nos 4 evangelhos tem esse relatando, sabe? Então você pode ir lá em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João que vocês vão ler sobre, e indico porque é muito bonito, assim, quando eles descrevem essa parte desse dia de Jesus. Principalmente, eu gosto principalmente do Evangelho de João. O Evangelho de João, o livro de João, ele é um livro que ele escreve de uma forma muito bonita, ele descreve a história de Jesus de uma forma diferente dos outros, um pouco diferente. A história ela consegue ser mais fluida, no formato de história, às vezes os outros, principalmente Mateus, ele acaba sendo um pouco mais em forma de citações. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e já o livro de João eu consigo ver mais um fluxo, né, na história, a forma dele contar. Eu tenho um carinho especial pelo livro de João. Então, lá vocês vão conseguir ler todo sobre os detalhes desse momento. E lendo sobre esse momento, 2 pontos me chamou a atenção.
primeiro é que, né, Jesus ele foi preso, né, depois do que a gente falou ontem, daquele momento que, né, teve a ceia com os discípulos, eles foram, Jesus fez a despedida dele e eles foram para o monte, e ali que chegou Judas dando um beijo, indicando quem era Jesus, e ali eles prenderam Jesus. E a partir dali começou um processo. Jesus é levado para o Sinédrio, depois leva para Pilatos, depois leva para Herodes e volta para Pilatos. Começa um ping-pong com Jesus, né? Porque as autoridades, eles não identificavam crime em Jesus. Eles questionavam a todo momento por que vocês querem... E eles pediam a morte de Jesus. Eles não entendiam, não tinha crime nele, né? E inclusive o versículo do dia, eu quero ler aqui com vocês, que é Lucas 23, capítulo 23, versículo 22, que fala assim: então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então, as autoridades não via e não tinha crime nenhum em Jesus. Não tinha mesmo, né? Então ali o Pilatos ele chegou a açoitá-lo. Pilatos chegou a bater em Jesus no sentido, olha, eu vou bater nele aqui, eu vou dar um castigo e a gente libera ele, porque ele não tem crime. Como a gente vai matar ele? Ele não tem crime. Mas foi a multidão que insistia, né? E qual era o seu crime nos olhos da multidão para poder pedir que o matasse? Foi ajudar, foi curar, né? Ele ajudou muitos ali da multidão, né? O povo ali foi ajudado, teve milagres, teve cura, teve ensinos, né? E então, Jesus, ele não falou nada que o condenasse, né? Não tinha condenação nas palavras de Jesus. E também não foi as autoridades que o condenou, eles não via crime em Jesus, né? Todo momento Pilatos falava, não tem crime, gente, vou soltar ele. E a multidão falava, não, foi o povo, mesmo Jesus fazendo o bem. E lembrando que lá no domingo, quando falamos, eu pontuei ali, né? Prestem atenção. Porque Jesus, ele foi recebido por uma multidão em Jerusalém no domingo, né? E muitos ali talvez nem conhecia Jesus, foi de ouvir falar, foi ouvir os testemunhos dele, que se alegrou junto com os outros ali e fez aquela festa na chegada de Jesus. E no domingo eu cheguei a falar, né? Muitos ali provavelmente que estavam ali recebendo Jesus também seria provavelmente os que também estariam no meio da multidão pedindo a sua morte. Por não conhecer Jesus, muitos provavelmente entrou no efeito manada, né? Que seguiu os outros sem saber, sem entender o que estava acontecendo e as suas consequências, começou a pedir sua morte também. Entrou no efeito manada e virou aquela multidão pedindo a morte. Muitos ali nem sabia por quê, o que, quem. É um perigo, né? Se você para refletir e
a gente tem que buscar conhecimento para a gente não ser um desses que segue um efeito manada. A gente não ser enganado, né? Não ouvir uma opinião de uma pessoa e não questioná-la, não ter entendimento se é certo ou errado e só seguir, né? Por isso que é um ponto que me chama muita atenção. Quantos ali que estavam ali também não estavam no domingo recebendo Jerusalém com festa, recebendo Jesus em Jerusalém com festa, e depois estava na multidão pedindo a morte de Jesus, né? É uma coisa muito forte. E eles insistiam. Então não foi as autoridades que incriminaram Jesus. Eles deixaram bem claro que ele não tinha crime. Mas a multidão insistia: crucificam, mate-o, né? É uma coisa muito forte, assim, de analisar. E um outro ponto que me chama tanta atenção nesse processo que Jesus passou, enquanto ele passava de uma mão para outra para tentar entender qual que seria o crime dele, né? Então ele levaram ele para Pilatos, e Pilatos falou: gente, ele não tem crime, mande para Herodes, não quero essa morte na minha mão. E Herodes também não viu crime e devolve para Pilatos. Ficou esse ping-pong para tentar entender né? E cada um não querendo ter essa responsabilidade dessa morte. E nesse processo todo acontece uma situação tão intensa que também me chamou muito a atenção quando eu li essa passagem. Que um dos seus próximos nega ele. Jesus tinha 12 discípulos, e ele tinha 3 mais próximos, né? Que na leitura ali você vê Pedro, você vê João, né? Como sendo seus próximos, né? E também você vê muito Tiago, mas Pedro nega Jesus, né? Enquanto tudo ali vai acontecendo, aquela muvuca, acontece aqui, você vai ler esse momento lá em Lucas 22, a mesa tá mexendo bastante hoje. Lucas 22, deixa eu ver se eu consigo. Lucas 22, 60. Que diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 60, você lê assim: mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. Quando pergunta se ele era um dos que andava com Jesus. Ele responde: homem, eu não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos de Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, aqui, quando você lê aqui, você vê que na hora que o Pedro, ele nega Jesus, ele está ali perto, ele está em volta onde Jesus estava e estava acontecendo tudo. Jesus já estava preso, talvez já estava machucado, porque o Pilatos mandou açoitá-lo como castigo para ver se já era suficiente para libertar ele, mas a multidão não achou suficiente, queriam a morte. Então Pedro estava ali em volta, assim, estava por perto de Jesus, porque ele negou. E neste momento, Jesus voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Então, Jesus viu
Pedro negando ele. E ele virou o olho e fixou o olho em Pedro. Ai, isso, quando eu li essa parte, eu fiquei imaginando, tentando imaginar a cena. E mais uma vez, é uma reflexão que me emociona. Porque imagina, quando você para tentar imaginar essa cena. Jesus ali, machucado, preso, já angustiado, sozinho ali, e passando por aquela situação. E ele vê um amigo dele, negando ele. Mas nesse momento ele para e olha, ele fixa os olhos em Pedro. Fixar os olhos é olhar profundamente. E então já não bastasse tudo aquilo que Jesus estava passando, um dos próximos dele nega ele. E eu fiquei um tempo imaginando esse olhar de Jesus para Pedro. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar esse olhar? E eu fiquei tentando decifrar que tipo de olhar foi esse. E Jesus, ele já sabia que Pedro ia fazer isso, porque no dia anterior ele alerta Pedro. Tanto que aqui eu também li que Pedro ele se lembrou que Jesus tinha falado para ele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus alertou Pedro que o que ele ia fazer. Então Jesus sabia que ia acontecer, né? E não foi, então não foi um olhar de repreensão, um olhar de eu te disse. Até porque, se você para imaginar uma pessoa ali presa, machucada ali, ó, angustiada a todo momento, a Bíblia fala que Jesus estava angustiado, que ele estava sentindo aquele momento de uma forma muito forte. Na cena não cabe Jesus olhando assim, não cabe Jesus levantando a cabeça e olhando tipo assim, eu te disse. Não consigo imaginar. É um olhar. Então eu refletindo, eu cheguei à conclusão que era um olhar de amor. Era um olhar de não desista, sabe? É um olhar que tipo assim, tipo, não desista. Você sabe por quê? Eu imagino esse olhar? Porque lá no capítulo 22, olha como foi esse alerta de Jesus para Pedro, como foi ele avisando. Ele fala assim, lá está em Lucas capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, que era o nome de Pedro, né? Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você. Jesus orou por Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então, Jesus já sabia aquele momento que Pedro ia passar de negar Jesus e já sabia que Pedro ia se sentir mal e que isso poderia ser até uma questão de como Pedro se sentiu mal, envergonhado, dele se afastar de Jesus, não querer saber mais de falar de Jesus, de pregar a palavra dele, porque ele ia estar se sentindo mal. Jesus já sabia que ele poderia se sentir não merecedor, envergonhado. Só que aí Jesus fala, eu orei para que sua fé não desfaleça, porque desse momento que ia acontecer. E quando você voltar, né, depois de você se sentir envergonhado e não merecedor, e quando você voltar para mim, você
Fortaleça seus irmãos. Então, use esse testemunho para falar que qualquer um pode errar, mas que eu perdoo. Então, Jesus já sabia de tudo e já tinha avisado ele. Foi aí que Pedro fala. Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Enganado, porque eles não estavam preparados para ir para a prisão. Tanto que ele nega, com medo de ir para a prisão. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então, aquele olhar de Jesus não cabe um olhar de eu te disse, um olhar tipo, por que fez isso? Não é. É um olhar de, não desista, já te perdoei, já está perdoado. Volte, não deixa que sua fé desfaleça, volte e fortaleça seus irmãos. Conte o que aconteceu, né? Fale que todo mundo está propício a erro, mas eu já perdoei, tá perdoado. Nossa, então isso me deixou tipo, meu Deus, até naquele momento, Jesus teve um olhar acolhedor. Ele deveria ser o acolhido, mas ele acolheu Pedro pelo olhar. Nossa, isso mexeu muito comigo. Que Jesus falava, Jesus acolheu, até naquele momento de dor, ele acolheu os seus, né? Então, é isso, sim, que eu vejo quando a gente comete um ato, um pecado, quando a gente erra. Você acha que a gente já não negou Jesus de alguma forma? Você acha que talvez no momento que você esteja no meio de um grupo de amigos e surge aquela pergunta, ou seja, surge aquele momento que você deveria ter se posicionado, falado, não vou fazer isso porque eu sou cristã, que não me cabe fazer isso. E a gente vai e faz. Você acha que de alguma forma a gente não tá negando Jesus? E Jesus pra gente a todo momento tá com esse olhar de carinho, que esse olhar tipo, não desista. Tá tudo bem, já te perdoei. Volte, né? E fortaleça os outros. Conte o que pode acontecer se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado. Então, é esse olhar que eu fico pensando que Jesus também tem por nós, né? A todo momento, esse olhar de amor, esse olhar de acolhimento. E Jesus seguiu ali, né? Nesse momento tão tenso. E Jesus seguiu, ele teve um percurso onde ele carregou a cruz. E imaginar tudo que aconteceu desde que ele foi preso e até o momento que ele morreu, foi um período longo, né? Foi um percurso mesmo. Um percurso longo e de sofrimento a todo momento. Né? Às vezes a gente para imaginar, será que não poderia ter sido mais rápido, né? Tipo, por que essa esticação? Por que teve que ser tão, né, maçante? E a todo momento a Bíblia quer nos dizer alguma coisa. Porque às vezes a gente talvez esteja passando também por esse percurso tão maçante na nossa vida, em onde tudo parece não dar certo, e que no fim, inclusive, vai resultar na nossa morte, porque a gente parece que não vai conseguir. E Jesus também passou por esse momento tão maçante, né? Parecia que não tinha fim. E teve o fim, né? Aquele fim, naquele momento, foi a crucificação de Jesus e a morte dele, né? E a todo momento, Jesus, ele não questionou,
ele não tentou se defender. Se você ler aqui em Lucas, nos evangelhos, em João, como foi todo esse processo, ele em nenhum momento tentou se defender. Ele só seguiu e se entregou, né? Ele se entregou por amor, ele se entregou porque ele tinha uma missão e ele concluiu a missão dele com louvor, né? Essa crucificação de Jesus representa a nossa libertação, né? Representa a nossa salvação, representa ele morrer por nós, né? Talvez você até não entenda o porquê. Você já se pegou se perguntando por que Jesus tinha que morrer? Eu já fiz essa pergunta para Deus, assim, eu já peguei me questionando, mas por que ele tinha que morrer? Será que Deus poderia só aparecer e falar, vocês estão perdoados, né? E pronto? Por que tinha que ter uma morte? Você entende isso? Eu gostaria, talvez você já pegou se perguntando isso, por que tinha que morrer? Por que tinha que ter uma morte? Eu acho que hoje eu vou explicar de uma forma bem rápida o porquê disso. Se alguma vez você se pegou perguntando. E a resposta está em Gênesis. Lá no início, eu vou falar de uma forma bem resumida e qualquer coisa depois a gente até fala mais sobre isso. Mas a resposta está em Gênesis. Quando Adão e Eva estão lá quando Adão e Eva estão lá no jardim e existe duas árvores e uma delas Deus vira e fala, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer o fruto, porque se comerem, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então Deus fala, se comer vai morrer. Só que o que acontece? Eles comeram e morreram? Não morreram. Aí você vira e fala assim, então Deus, a palavra de Deus não tem poder, ele fala e não cumpre, né? Ele falou que ia morrer, por que eles não morreram? Aí que é o pulo do gato. Não morreu, não teve morte naquele dia. A morte foi no dia de Jesus. Foi a morte de Jesus, o Filho de Deus. É como, de uma forma bem rápida, é como se um rei virasse e falasse assim, no meu reino, se alguém roubar, eu vou arrancar a mão desse ladrão. E só que aí acontece um roubo e quando descobrem, era uma pessoa que esse rei amava muito. Só que ele tinha feito uma promessa que ia arrancar a mão. Mas ele amava muito essa pessoa que acabou cometendo esse roubo. Então o rei, o que ele faz? Em vez de arrancar a mão dessa pessoa que ele amava muito e que acabou cometendo roubo, ele entrega a sua mão no lugar. Tipo, arranca a minha. Não arranca dele não. Vamos perdoar, vamos dar mais uma chance.
Mas como eu garanti que uma mão ia ser arrancada, arranca a minha. Foi isso que Deus fez. No momento que ele fala, se comerem do fruto, certamente morrerá. E ali ele olha, tipo, vocês comeram. E Deus, por tanto amor que ele sentia por nós, ele, tipo, a morte não será agora. Eu vou enviar eu vou enviar o meu filho para cumprir isso aqui. Então, é por isso que Jesus precisava morrer, por isso que precisava de ter uma morte. Porque lá desde o início de Gênesis existia uma dívida de uma morte. Mas Deus não matou a gente, ele enviou. Então, vocês entendem por que tinha que ter uma morte? E quando ele não mata Adão e Eva, e cada vez que vai nascendo os descendentes, você entende que essa dívida vai aumentando? Porque vai se estendendo a todos os que vão nascendo? Então, por isso que falamos que Jesus morreu por nós. Porque a dívida era nossa. Dessa dívida aqui de Gênesis aqui, né? E o mal foi se alastrando. Mas Deus manda o filho dele. Por isso que precisou da morte. E ele vai e faz por nós. E se entrega e nos liberta. Então, por isso que a crucificação, ela é um sinal de libertação. É um sinal de salvação. É um sinal do amor de Deus por nós, né? Então é isso, gente. Essa reflexão que eu queria trazer para hoje, né? De tudo que representou hoje, de tudo que Jesus é por nós, de tudo que ele faz por nós. Esse olhar carinhoso que ele teve por Pedro naquele momento que Pedro nega ele. Ele teve um olhar de amor, de acolher e falar: não desista, volte para mim e use isso como algo para você se fortalecer ainda mais. Ele fala com a gente a todo momento, né? E eu acho isso lindo. É tão lindo ler a Bíblia, é tão lindo você pegar esses detalhes e creia que, assim como eu tive essa dúvida em algum momento, pensei, mas por que tinha que ter a morte? Por que Jesus tinha que morrer? E o Espírito Santo me deu entendimento e aqui eu entendi. Ele também pode fazer por você. Por isso que eu falo, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ter entendimento, vamos ter conhecimento. Até pra gente não virar essa multidão aí que foi feito manada pedindo a crucificação de Jesus. Muitos deles ali sem entender nem porquê. Vamos buscar conhecimento, vamos ler a palavra. Ler a Bíblia é uma das formas que Deus usa para falar conosco. E ele fala, né, a todo momento. Então é isso, que esse dia seja um dia especial, que hoje esse dia ele represente muito na sua vida, né? Que Deus possa estar conosco nesse dia. Quero fazer uma oração, né? Vamos entregar as nossas vidas, né? Nesse dia. Senhor, obrigada, Pai. Sabemos o que esse dia representa na nossa vida e o porquê ele precisou acontecer, como eu acabei de falar agora. Senhor, obrigada por tudo que tem feito, obrigado pelo que fez, obrigado pelo seu amor que foi desde o princípio, desde a criação, quando o Senhor fez os primeiros ali, o Senhor já demonstrou tanto amor, mas tanto amor, que ele só se estendeu até os dias de hoje, né? Ler a tua palavra e entender que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor entende as nossas falhas, que o Senhor entende que somos humanos e que somos tão fracos, mas que o Senhor entende isso e a todo momento o Senhor nos lança o olhar de nos acolher, de colocar nos seus braços e nos fortalecer de tudo que estamos passando. Obrigada, Pai, obrigada. Somos gratos, queremos mostrar que somos gratos,
e que reconhecemos o seu sacrifício e agradecemos, Senhor, porque era nossa. Essa dívida de morte era nossa. E o Senhor foi lá e executou. Foi lá no nosso lugar, sem questionar, e se prontificou, né, de estar ali. Obrigada, Pai, que durante esse dia o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento do que precisamos mudar em nossos corações, em nossa vida, dar entendimento de como a gente pode se aproximar ainda mais de Ti, que a gente possa ter intimidade e comunhão contigo, Pai. Entendemos como essa semana foi difícil para o Senhor, mas o Senhor não desistiu. E como um exemplo, o Senhor quer nos mostrar para não desistir, que o Senhor está conosco, nos ajudando, né, e nos dando força. Obrigada, Pai, te agradecemos por tudo. Amém. Então é isso, gente. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. E que esse dia aí de feriado seja um feriado diferente. Que seja um feriado que vocês possam aproveitar tudo que ele representa, o peso espiritual que ele tem, para você tirar um tempo para fazer uma oração, para você poder refletir, pegar sua Bíblia, ler. Leia o livro se você quiser ter esse momento, né, refletir mais desse dia, eu sugiro então que vocês leiam o livro de João, né, e se vocês quiserem mais especificamente desse dia, está aqui em João. Quer ver? João capítulo 18. Se vocês quiserem tirar um momentinho, tipo, vou ler o que aconteceu nesse dia e tudo que a palavra de Deus quer falar ao coração, quer me dar entendimento de alguma coisa, pega João capítulo 18 e lê adiante. É lindo, eu recomendo, tá? Então é isso, obrigado por estar aqui comigo e um ótimo dia para vocês, tá bom? Amanhã a gente tá aqui, mais um dia, esse momento de devocional termina no domingo, né, com um grande momento, porque hoje talvez você pode estar pensando que é o fim, né, então acabou, ele morreu, fim, não, é o começo, né, então até domingo a gente fala sobre o que aconteceu, né, então amanhã e domingo também estarei aqui às 7 horas da manhã nesse propósito. Um grande beijo e tchau!